Estamos no ar com mais um programa Fala Câmara Entrevista, exibido aqui pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET, 60.3 e HF Digital. Nosso convidado hoje, vereador Roque Ferreira, do Partido dos Trabalhadores. Roque, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço a TV Câmara essa oportunidade de dialogar com a população da cidade de Bauru. Roque, você e o seu colega de partido, o vereador Sandro Bussola, tiveram um embate na última segunda-feira, durante a sessão ordinária ali na votação dos projetos, com relação ao sobrestamento ou não do projeto para a criação da política municipal do cooperativismo. Esse projeto já vem sendo adiado, a sua votação já há algumas semanas, e ele tinha um caráter, um ponto ali de caráter duvidoso, Foi alvo de críticas pelo Sindicato dos Servidores a respeito de uma suposta não valorização do servidor público. Eu queria que você comentasse qual foi o encaminhamento dado a essa questão levantada pelo sindicato e por que o projeto não foi votado. Primeiro é importante esclarecer, Lidiane, que esse projeto de lei que tramita na casa há mais de 6 meses, ele nada mais é do que uma cópia muito mal feita da legislação federal. O próprio prefeito Rodrigo Agostinho disse que enviou esse projeto à Câmara, atendendo uma solicitação de outro vereador da casa, o vereador Paulo Eduardo de Souza. Paulo Eduardo. Qual que é o problema do projeto de lei? Se alguém me perguntasse, Roque, esse projeto de lei alterará substancialmente o conceito de cooperativas que existe no Brasil, eu diria que não, porque a legislação federal foi extremamente cuidadosa para fazer a separação entre as cooperativas de trabalho, aquelas cooperativas onde os cooperados trabalham e produzem, como cooperativas de reciclado, cooperativa de trabalhadores rurais, de assentados, enfim, ou outras, da intermediação de mão de obra. Inclusive, na legislação federal, tem um artigo que proíbe, de maneira clara, que seja feita a intermediação de mão de obra via cooperativas. O problema é que nesse projeto de lei aqui em Bauru, foi introduzido um pequeno jabuti, aquilo que está fora e se coloca dentro para atender determinados interesses. Ou seja, é o parágrafo único do artigo 10 do projeto que prevê que as cooperativas poderão realizar trabalhos e atividades de acordo com seu fim dentro dos próprios municipais, sejam da administração direta ou da administração indireta. Isso abre a porta para se institucionalizar o que a gente chama de coopergato, via intermediação de mão de obra. Na verdade, nós discutimos com várias entidades sindicais aqui de Bauru, inclusive o Sindicato de Servidores e outras entidades da cidade, a necessidade de barrar esse processo que caminha também na linha de destruição do serviço público. Porque quanto pior for a forma de contratação e o exercício do trabalho do servidor, pior será o serviço público oferecido à população. Infelizmente, houve o pedido de sobrestamento por parte do vereador Sandro, atendendo uma solicitação de um representante dos sindicatos dos enfermeiros que, infelizmente, não participou de nenhum processo de discussão e que se centrou em cima do controle social. Controle social, como que a sociedade vai controlar isso? Isso acabou se tornando um feitiço, inclusive no movimento sindical, como se há a possibilidade da sociedade organizada controlar esses mecanismos. Nós temos claro que não compete a nenhuma entidade sindical participar de organizações tripartites, porque a capacidade de controlar isso, essas medidas, elas são praticamente inexistentes. É por isso que eu me posicionei contra o sobrestamento, para que de vez a gente pudesse resolver esse problema e, inclusive, dar garantia aos servidores públicos, à própria cidade, de que os serviços públicos, enquanto serviço público, ele será mantido sem nenhum nível de precarização. Esse projeto volta para votação só daqui a 2 semanas. Esse projeto volta daqui a 2 semanas, e eu espero que alguns dirigentes sindicais tomem um pouco mais de consciência de suas responsabilidades. Fazer movimento sindical não é ficar só dentro dos aparatos sindicais, é aprender a ouvir, aprender a ter sensibilidade para aquilo que ocorre no mundo, porque senão o dirigente sindical vira um burocrata
E a partir dessa visão burocrática da realidade, ele passa a tentar desenvolver as suas ações, né? Eu estou convencido que esse projeto de lei não traz nenhuma inovação para a cidade, não agrega nada para a cidade, porque toda a lógica das cooperativas já está prevista na legislação federal. O que ele pode possibilitar é a precarização das condições de trabalho do serviço público para atender determinados interesses que estão muito presentes também aqui na Câmara Municipal. Vereador, eu queria que você comentasse também a respeito da utilização do termo gênero, que gerou tanta resistência, né, aqui nos últimos dias em Bauru, a utilização desse termo no Plano Municipal de Educação, que já foi aprovado há 3 anos pela Casa. Você comentou na última sessão que essa não é uma medida impositiva nem sectária, não fere a liberdade religiosa e não ataca o livre-arbítrio, aí, frase entre aspas. Por que essa oposição desses líderes? Eu acho que, na verdade, primeiro nós temos que compreender que a religião, no meu entendimento, e fé é uma questão de direito privado. Da mesma maneira que setores religiosos não querem, não aceitam a interferência do Estado na sua forma de professar a sua fé, o Estado também não pode aceitar nenhuma interferência de qualquer matriz religiosa na organização do Estado. Esse termo ideologia de gênero, ele vem sendo utilizado, na minha opinião, de maneira meio propagandista e com muitas falácias embutido dentro dele, para se evitar que as escolas possam praticar, né, o exercício da tolerância, respeitando a diversidade e respeitando as diferenças, sejam elas de natureza étnica, sejam elas de natureza social, sejam elas de natureza sexual. Eu considero um profundo atraso que o Estado absorva essa postura de um segmento da sociedade que não quer e não aceita que determinados temas sejam discutidos, né, de maneira sensata, de maneira aberta, como prevê também todo o processo pedagógico. Então, na minha opinião, isso tudo é algo muito bem organizado por setores extremamente fundamentalistas, setores sectários, que não aceitam a laicidade do Estado. O Estado tem que ser laico. Nenhuma religião pode estar articulada com o Estado para transformar o Estado num Estado teocrático. Então, eu acredito que aqui em Bauru foi tomado esse cuidado quando se discutiu e votou o Plano Municipal de Educação. No Plano Municipal de Educação não existe nenhum conteúdo, né, que sugere determinadas práticas que estão sendo colocadas aí de maneira até infantil, né? Desqualificando, inclusive, nas redes né, sociais, o objetivo do plano. Desqualificando o Plano Municipal de Educação. Nesse aspecto, eu considero que a Secretaria Municipal de Educação ela tem quadros extremamente preparados e competentes para fazer essa discussão de maneira tranquila, de maneira firme, né? Mantendo a importância de se garantir que nenhuma religião possa interferir no papel do Estado. Nós sabemos que é um assunto complicado, vivemos um momento extremamente difícil na realidade brasileira, com a exacerbação do fundamentalismo, né? O fundamentalismo, posições sectárias. Eu acredito que nesse momento nós temos que combater todas as posições sectárias para afirmar um direito, né? Que é o direito à liberdade, o direito à opinião, né? E o Estado ele tem como prerrogativa garantir isso. Vereador, qual é o andamento daquele acordo judicial com a empresa Felivel, concessionária de veículos aqui na cidade, com relação a uma situação caracterizada como esbulho possessório? Eu queria que você explicasse, nós já falamos sobre isso algumas vezes aqui no ar, mas eu queria que você explicasse mais uma vez o que caracteriza esse esbulho possessório e que para compensar essa utilização, né, que medidas estão sendo tomadas? Bom, o esbulho possessório é um termo muito utilizado quando os trabalhadores sem terra e os trabalhadores sem teto ocupam ou uma área de terra ou um empreendimento. Então sempre se faz esse escarcéu que houve esbulho possessório da propriedade privada.
Aqui em Bauru, nós temos essa prática também, que é uma prática muito comum, de se esbulhar área pública, né? E a Felivel fez isso. Ela construiu um prédio na Avenida Nações Unidas e nessa construção ela esbulhou, né? Ela se apropriou indevidamente de uma área que era a área do município. Nós tomamos todas as medidas necessárias para que o município pudesse reaver essa área. Recebemos a informação do procurador do município, o Dr. Chama, que o município solicitou a suspensão da execução da sentença que tramita aqui na Justiça em Bauru por 4 meses e ficou de entregar à Comissão de Fiscalização e Controle para conhecimento uma proposta de acordo a ser feita com a empresa. Porque são duas situações. A primeira situação, a empresa tem que regularizar a situação fundiária. Quanto que ela poderia vir a pagar pelo uso desse patrimônio que é do patrimônio do município. E uma outra situação são as compensações pelo empreendimento que ela realizou. É prerrogativa do Executivo discutir isso na Justiça. Entretanto, a Comissão de Fiscalização e Controle tem que estar atenta para saber se o conteúdo desse acordo não traz nenhum prejuízo para o interesse público. Se trouxer prejuízo para o interesse público, nós temos a obrigação e o dever de apontar onde isso está ocorrendo. Existe um trabalho também com relação à recomposição de áreas onde estão instalados hoje empreendimentos residenciais de alto custo, no caso os világios, né, Roque? Isso é uma negociação com o Ministério Público Federal. A situação dos világios é outro exemplo, né? Aquela área onde foram construídos os világios 1, 2 e 3, era uma área que também sofreu esbulho processório. Os seus proprietários grilaram a terra. A partir desse processo de grilar a terra, fizeram os loteamentos e venderam os seus imóveis. Eram áreas da ferrovia? Eram áreas da ferrovia, agora aquelas áreas são áreas da União. E o Ministério Público Federal, num processo que já demandava há algum tempo, chegou com uma proposta de acordo. Nessa proposta de acordo também foi imposto responsabilidade ao Executivo. O que nós vamos discutir agora é se de fato o Poder Público em Bauru, o Executivo Municipal, terá condições e recursos para arcar com as imposições que foram colocadas, como por exemplo o custeio de avenidas, né? Na minha opinião, quem tinha que se obrigar a custear essas obras foram aqueles que se apropriaram indevidamente da terra, fizeram os loteamentos, né, e ganharam muito dinheiro com esses loteamentos. Então, tem sido comum em várias cidades do Brasil, e também Bauru não é diferente, né, que setores privados, né, se apropriem de patrimônio público para depois buscarem acordos, né, que são acordos que lhes trazem muito benefícios, né, para resolver essas situações. Vereador, só para a gente encerrar, eu queria que você comentasse a respeito da definição e do anúncio da corrente esquerda marxista, da qual você faz parte, de desligamento do Partido dos Trabalhadores. Eu queria que você fizesse uma avaliação da posição tomada pela corrente, uma avaliação da militância partidária, especialmente vinculada ao PT, em um momento que atende a um cenário de insatisfação coletiva, né, com relação à política praticada pelo governo Dilma. Na verdade, essa posição da esquerda marxista é uma posição que vem sendo ela é o desfecho de um longo combate que nós travamos dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Que é a posição de que o partido deveria se manter fiel aos seus princípios de origem. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores, isso foi reconhecido pela sua maior liderança, que é o Lula, e por outras figuras importantes do partido, a partir do momento que se curva ao realismo político, né? E esse realismo político é o que dá vaza para a construção das mais amplas alianças, o partido rompe rapidamente com os seus compromissos originais. Essa ruptura do partido, ela se materializa de maneira muito clara nas medidas adotadas pela presidente Dilma, agora em seu segundo mandato, que são as medidas do ajuste fiscal. A maneira como o país encontrou para enfrentar o ajuste fiscal é a maneira tradicional que os partidos da burguesia e comprometido com os grandes banqueiros, com os grandes proprietários sempre encontraram. Ou seja,
você preserva os interesses e os lucros das grandes corporações enquanto ataca, né, as conquistas mais sensíveis da classe trabalhadora. Um exemplo disso são as PECs que foram aprovadas no Congresso Nacional, a PEC 664, a PEC 665 e também o cenário que nós teremos no desenrolar do PL 4330, que introduz de maneira ampla, geral e restrita o processo de terceirização. De certa forma, essa situação guarda a mesma relação com o que acontece na Grécia hoje com o Syriza. Não há alternativa para o povo grego a não ser ir às urnas no plebiscito e dizer não à proposta da Troika da Comunidade Europeia. O nosso desligamento foi exatamente dentro desse cenário. Por quê? Esse cenário fez com que os setores mais avançados, mais combativos da classe operária e da classe trabalhadora se afastassem do Partido dos Trabalhadores. Ao momento em que esse setor se afasta e uma parte da juventude também se afasta, não faz sentido nenhum que a gente fique dentro desse aparelho partidário, única e exclusivamente para fazer a discussão e luta política pautada em calendário eleitoral. As necessidades da população, os nossos compromissos vão muito além do calendário eleitoral. Roque Ferreira, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, conversando conosco aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Roque, mais uma vez, obrigada pela presença, pelo bate-papo. Eu que agradeço e fazer uma saudação a todos os profissionais aqui da TV Câmara, que agora também acabam de incluir a Rádio Câmara. Espero que esses dois veículos possam, de fato, contribuir para romper o monopólio da fala e da informação aqui na cidade de Bauru. Obrigada mais uma vez, Roque. Obrigada pela presença e também pela sua sintonia aqui conosco. Até a próxima.